Olá, alunos! Antes de iniciar a resolução dos exercícios sobre torção, vamos relembrar alguns conceitos. Os esforços solicitantes aparecem também quando há barras solicitadas a momentos torsores. Os diagramas de momentos torsores podem ser obtidos de forma análoga ao que foi discutido nas demais unidades. Isto é, será utilizado o método das seções. Como indicado na figura, tem uma barra ou um eixo solicitado por vários momentos torsores e ele é seccionado por um plano qualquer S. Nessa seção S, surge um momento torsor interno, aí no caso indicado pela letra T, para garantir, restaurar o equilíbrio nessa parte, nessa porção isolada da barra. Esta outra figura está mostrando a convenção de sinais que será utilizada na resolução dos exercícios. Bom, nós vamos considerar a regra da mão direita, de modo que o momento torsor com o vetor seta dupla entrando na barra será considerado como positivo. Olá, alunos! Vamos dar início à resolução de exercícios sobre a unidade sobre torção. Então, vamos lá. O primeiro exercício. O enunciado diz: considerando apenas o efeito dos momentos torsores, determinar os valores máximos da tensão de cisalhamento e da rotação, indicando suas posições. Verificar se existe alguma seção, além do engastamento, que tenha giro nulo. Caso exista, determinar sua posição. Dado do exercício, módulo de elasticidade transversal igual a G igual a 6.800 kN por centímetro quadrado. Então, vamos lá, vamos iniciar nossa resolução. Bom, como sempre, iniciamos a resolução calculando as reações de apoio. Nesse caso, nós vamos considerar apenas o efeito do momento torsor. Então, surge como reação de apoio apenas a reação de apoio, momento torsor também. Então, vamos desenhar o diagrama de corpo livre para obtermos as reações de apoio. Então, vamos lá. Reações de apoio. Então, vamos desenhar o diagrama de corpo livre. Eu vou desenhar ele aqui. No cálculo das reações de apoio, não tem grande importância se a gente vai considerar a seção maior ou menor ali, Isso vai ser importante na hora que a gente for calcular as tensões. Então, aqui está o primeiro bloco, Vamos colocar aqui uns nomes nas seções para facilitar? Vamos chamar aqui de A, B, C e D. Então, aqui eu desenhei até a seção C, vou desenhar mais um trechinho para indicar a seção D. Então, aqui está a seção D. Bom, ao invés de utilizar, dessa forma que está aqui, os momentos torsores, eu vou usar a representação por seta dupla. Então, como que é isso? Lembra, a gente pega a mão direita e tenta fazer um movimento de torção. Então, tá vendo aqui esse 8 kN? Ele faz isso aqui com a barra, Se a barra estivesse aqui, ele tá tendendo a fazer esse movimento de torcer, tá? Esse movimento aqui. O dedão indica a posição do vetor seta dupla. Então, aqui, exatamente no ponto B, aqui é o ponto B, eu tenho indicado o vetor seta dupla. Então, aqui vale 8 kN por metro, 8 kN metro. Bom, esse outro momento aqui, ele tá fazendo assim, ele tá fazendo essa tendência de torção. Então, o vetor está nesta direção. Então, vou desenhar ele aqui, nesta direção. Então, aqui vale 2 kN metro. Bom, surge como reação de apoio aqui uma reação que seja, então,
de torção também, o momento torsor. Eu não sei a priori qual que é o sentido do vetor seta dupla. Eu vou escrever ele assim. Então, eu escrevi aí uma reação TA, certo? Bom, então o que a gente precisa fazer para encontrar as reações de apoio? Aplicar as equações de equilíbrio. No caso, né, como se trata apenas do efeito dos momentos torsores, a única equação de equilíbrio que a gente vai usar é somatória de momento torsor igual a zero. Bom, fazendo isso, ó, é fácil, é só a gente olhar o sentido das setinhas. Vamos considerar esse sentido da direita para a esquerda como positivo, né? Então, fazendo isso, TA fica positivo, aí fica menos 8 mais 2 igual a zero. Daqui eu tiro já o valor de TA. TA igual a 6 kNm. Muito bem. Bom, agora nós vamos para os esforços solicitantes, que é a próxima parte do nosso exercício. Eu reservei essa parte aqui embaixo justamente para a gente desenhar o diagrama de esforço solicitante. Então, vou deixar já aqui preparado para a gente desenhar o diagrama de esforço solicitante. Esse lápis não está pegando, peraí. A gente já garante que vai ter um espacinho aqui para a gente desenhar o diagrama de momentos torsores nessa barra, ó, MT. Vou deixar aqui na unidade quilonewton-metro, que é a unidade que a gente está usando aqui por enquanto. Então, vamos fazer aqui, ó, esforços solicitantes. Bom, para fazer o diagrama de esforços solicitantes, né, para obter os esforços solicitantes, a gente usa o método das seções, que consiste em fazer cortes fictícios. Então, vou fazer um corte fictício aqui, antes do momento torsor concentrado de 8, e outro após aqui. Então, temos o corte 1 e o corte 2. Então, vou colocar aqui, ó, corte 1. O corte 1 vai ter validade em que trecho? Olha só, se a gente olhar aqui na nossa barra, né, ele tem validade do trecho de A até B, que é onde eu tenho esse momento torsor concentrado aplicado. Então, ele vai valer para o trecho AB. Então, vamos lá, ó. Vou desenhar, então, essa porçãozinha, a porção da esquerda. Então, vou desenhar aqui, ó. Então, aqui a gente já descobriu, né? TA vale 6 kNm. E o que falta a gente descobrir é o esforço solicitante. Ó, na nossa convenção de sinais, o momento torsor positivo, ele tá com o vetor seta dupla entrando na seção transversal. Então, coloquei aqui o nosso MT no sentido positivo, segundo a nossa convenção de sinais, que nem eu apresentei na explanação teórica. Então, aqui vai ficar, ó, somatória de momento torsor igual a zero. O que eu tenho? MT mais 6 igual a zero. Logo, MT igual a menos 6 kNm. Então, no trecho AB, nesse trecho aqui AB, eu vou ter, então, o momento torsor igual a menos 6. Então, eu vou desenhar aqui nesse trecho, ó, no trecho AB, o momento torsor valendo exatamente menos 6. Então, vale aqui 6. Vamos agora para o corte 2.
O corte 2, ele vai valer do trecho B até o trecho D. Não importa aqui que eu tenho uma redução de seção. Isso não é importante para calcular o esforço solicitante. Vai ser importante na hora de calcular a tensão. Então, ele vale para o trecho de B até D. Então, no trecho de B até D, né, eu posso olhar novamente tanto a porção da direita como a porção da esquerda. Só para ficar aqui completo o exercício, eu vou fazer assim, ó, continuar olhando essa porção aqui da esquerda. Então, eu vou ter agora, ó, e um pedacinho até chegar aqui na nossa seção. E aqui no meio, eu tenho esse momento torsor, que vale 8 kNm. E aqui na pontinha, eu tenho valendo 6 kNm. Bom, vou colocar aqui o esforço solicitante. Olha só, ele vai estar também entrando na seção, que foi como a gente convencionou como positivo. E esse é o diagrama de corpo livre desse trecho. Então, aplicando aqui a equação de equilíbrio, né? Somatória de momento torsor igual a zero, o que eu tenho? Eu tenho, ó, vamos considerar, né, essa direção aqui como sendo positiva. Então, eu tenho MT mais 6, então, menos 8 igual a zero. Ou seja, MT é igual a quanto? Vai ficar aqui, ó, vai ficar aqui, sobra menos 2, passa para o outro lado, 2 positivo, né? 2 kNm positivo. Então, vamos desenhar agora em todo esse trecho, no trecho BC, a gente tem um momento torsor que vale 2. Segundo a nossa convenção de sinais, 2 positivo. Lembrando que essa foi a convenção que a gente escolheu adotar aqui na disciplina, tá? Eu aconselho vocês utilizarem para vocês não errarem. Bom, então com isso a gente concluiu aí a obtenção dos esforços solicitantes. O que a gente precisa achar agora? As tensões e as deformações angulares ou rotações. Vamos fazer isso. Bom, vamos calcular agora então as tensões de cisalhamento. Antes disso, vamos calcular as propriedades da seção transversal. Na verdade, né, nós temos aí duas seções transversais. Se a gente relembrar lá da figura inicial do nosso problema, né, que é essa figura aqui, ó, nós temos uma seção transversal que tem diâmetro de 6 centímetros e a outra seção transversal que tem diâmetro de 4 centímetros. Então, nós vamos calcular as propriedades para essas duas seções, a de 6 centímetros e a de 4 milímetros. Então, vou fazer exatamente isso, ó. Então, vou escrever aqui, ó, ômega T, né, que nada mais é que o módulo de resistência à torção. Então, eu vou calcular ele para a nossa seção com 6 centímetros e vou calcular ele também para a nossa seção com 4 centímetros. Vou calcular para as duas. Bom, então, vamos lá. Se a gente relembrar, né, como que calcula o ômega T para uma seção circular cheia? É πd ao cubo sobre 16. Então, vai ficar π vezes 6 ao cubo sobre 16. Isso aqui dá o valor de 42,41 centímetros ao cubo. Bom, agora fazendo para a seção de 4 centímetros de diâmetro, fica π vezes 4 ao cubo dividido por 16, esse valor passa a ser 12,57 centímetros ao cubo. Vou calcular também outra propriedade geométrica, que é o momento polar de inércia, ou momento de inércia polar,
que é o chamado IT, para a seção de 6 e o IT para a seção de 4. Então, vamos lá, ó. Isso aqui vai ser π vezes 6 a quarta dividido por 32, e aqui vai ser π vezes 4 a quarta dividido por 32. Só apliquei lá na equaçãozinha para a seção circular cheia. Esse aqui vale 127,23 centímetros ao cubo e esse aqui vale 25,13 centímetros ao cubo. Bom, já temos as propriedades geométricas, vamos passar para o cálculo das tensões de cisalhamento. Então, vamos lá, ó. Tensão de cisalhamento máxima. Nós vimos na aula lá que tinha a explanação teórica, que como que a gente calculava mesmo este valor, né, da tensão de cisalhamento máxima, no caso de eixos com seção circular submetidos à torção, era tal máximo, né, que é uma tensão de cisalhamento, é igual ao módulo do momento torsor dividido por ômega-t. Então, vamos fazer isso para cada um dos trechos que a gente tem, né? Então, pensando nessa barra aqui, ó, cada um dos trechos que a gente tem. Então, vamos lá, ó. Então, para o trecho AB, vamos ver. Para o trecho AB, quanto que valia o momento torsor para o trecho AB? Vamos ver aqui no cantinho, ó, só para a gente relembrar. Para o trecho AB, o momento torsor vale 6 kNm. Como eu estou fazendo tudo em centímetro, eu vou substituir ali por 600, tá? Menos 6, mas eu vou pôr aqui em módulo. Então, vai ficar menos 600 dividido pela... Agora, nesse trecho, era uma seção de 6 centímetros de diâmetro, então dividido por 42,41. Isso aí dá 14,15 kN por centímetro quadrado. Bom, vamos para o próximo trecho agora. Vamos para o trecho BC. Então, tal BC. Bom, no trecho BC, vamos ver de novo, vamos relembrar aqui na nossa figura, olha só. No trecho BC, o que que eu tenho? Quanto que vale o momento torsor no trecho BC? Até esqueci de colocar aqui, ó. Vale 2, mais 2. Então, nós vamos utilizar, no lugar de 2, vamos utilizar 200, né? Para ficar na unidade coerente. Então, vale 200. E qual que é o valor do ômega-t? Olha, nesse trecho aqui, ó, nesse trecho aqui BC, eu tenho uma seção com diâmetro de 6 centímetros, então vai valer 42,41. Isso vale, então, 4,72 kN por centímetro quadrado. Finalmente, o trecho CD, né, é o trecho final, olha aqui, ó. Vamos sempre voltar na figura para a gente poder relembrar. Ó, o trecho CD é esse trecho aqui, é o trecho onde eu tenho uma barra com a seção agora φ igual a 4 centímetros, tá? E o momento torsor vale 2 kNm, portanto, 200 kN/cm. Então, tal CD vale 200, só que agora dividido por 12,57. Isso deu, então, 15,91 kN por centímetro quadrado. Então, aí nós temos as tensões para cada um dos trechos. E a gente pode ver que a tensão máxima ocorre no trecho CD. Vamos para os deslocamentos angulares, também chamados de rotação ou giro. Então, vamos lá, ó. Deslocamento angular. Pode ser chamado também de rotação, ou pode ser chamado também de giro.
como que a gente calculava isso, né? Bom, a gente viu lá na aula, na explanação teórica, que φ, né, que era aí a rotação, era dada por mt vezes x, que era o comprimento do trecho considerado, dividido pelo momento de inércia polar, vezes o módulo de elasticidade transversal. Então, vamos fazer também para cada um dos trechos. Então, no trecho AB, né, nós vamos fazer, ó, φ de AB. Por que a gente vai fazer para cada um dos trechos mesmo? Porque essa equação só vale quando eu tenho mt, it e g constantes. E no nosso caso, para cada um dos trechos, alguma coisa varia. Ora varia o momento torsor, ora varia o momento de inércia polar. Então, vamos ver lá no trecho AB. Vamos voltar aqui para a nossa figurinha, ó. No trecho AB. Trecho AB. Quanto que vale o momento torsor? Vale 600. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos, né, 600 kN por centímetro. Quilonewton centímetro, perdão. Vou até escrever aqui, ó, quilonewton centímetro. Vezes, quanto que é o comprimento do trecho AB? 200. Dividido agora por IT vale para essa seção, vale aqui, ó, 127,23 centímetros ao cubo, vezes quem? Vezes o módulo transversal de momento transversal, módulo transversal de inércia, G, que vale 6.800 kN por centímetro quadrado. Fazendo essa conta, ó, como tem aquele menos, eu vou chegar em menos 1,387 vezes 10 elevado a menos 1 radiano. Bom, o que vai significar esse menos pra gente? Esse menos significa um giro anti-horário, quando eu estou olhando para a seção da esquerda para a direita, né? Pegando aquela porção da esquerda. Vamos para o trecho BC. No trecho BC, então, eu tenho o φ de B em relação a C, então é o giro da seção C em relação à seção B, olhando lá na nossa figura. Vamos voltar sempre para a gente ter certeza que não está errando. Ó, no trecho BC, quanto é que vale o momento torsor? Vale 2 kN, portanto, 200 kN por centímetro. Qual é o comprimento do trecho BC? O comprimento do trecho BC é 100 centímetros. Dividido. Agora, qual que é o valor do momento polar de inércia? Ah, ele vale para essa seção, continua valendo 127,23 vezes 6.800. Fazendo essa conta, ó, eu chego aqui no valor positivo de 2,312 vezes 10 a menos 2 radianos. Agora, só falta a gente fazer para o trecho CD. O que vai mudar no trecho CD? Bom, no trecho CD, muda que eu tenho uma nova seção transversal, portanto, um novo valor aqui de momento polar de inércia, né? Ó, a gente calculou ali 25,3. Então, vai ficar, continua sendo o momento torsor de 200 kN/cm, vezes 100 não, agora é 200, né? 200 centímetros, dividido por... Agora, 25,13 vezes 6.800. Fazendo essa conta, eu chego em 2,341 vezes 10 elevado a menos 1 radiano. Esses valores que a gente obteve são valores de rotação relativo. Então, relativo de C em relação a B e aqui de D em relação a C. Se eu quiser conhecer o deslocamento na seção C, eu tenho que fazer com relação ao referencial fixo, que é a nossa seção A. Então, eu preciso encontrar o giro de A em relação a C, ou de C em relação a A.
Para isso, eu faço a soma do giro de A em relação a B, mais o giro de B em relação a C. Fazendo essa continha, eu chego aqui em menos 1,156 vezes 10 elevado a menos 1 radiando. Bom, φ agora de AD vai ser φ de AB mais φ de BC e mais φ de CD, igual a 1,185 vezes 10 a menos 1 radiando. Então, agora a gente encontrou realmente os valores, né, dos giros em cada seção. Na seção B, na seção C e na seção D. O que a gente vai fazer com isso? Vamos construir um gráfico. Então, vamos lá para a parte final do nosso exercício, onde a gente vai agora desenhar como que ficou os deslocamentos angulares. Então, eu vou desenhar aqui uma reta que vai representar aqui o eixo da barra e colocar os valores de deslocamento que nós obtivemos na seção anterior. Então, olha só o que a gente obteve. A gente obteve aqui na primeira seção, né, na seção A, que o giro é 0, que estava engastado. Aí, o giro na seção B, qual foi o valor que a gente obteve? A gente obteve o giro na seção B igual a menos 1,387 vezes 10 a menos 1 radiando. Então, a seção B, que ficava ali a 2 metros, vou desenhar aqui mais ou menos, ó, a gente obteve este valor aqui. Vou desenhar. Então, aqui vai ser para a seção B, né? Seção B. Aí, a seção C, que estava ali um pouquinho mais distante, a gente obteve o giro um pouquinho menor de menos também, né? 1,156. Então, aqui, ó, a gente obteve esse valor de 1,156. E, finalmente, para a última seção, ali para a seção D, a gente obteve um valor positivo de 1,185 vezes 10 a menos 1. Deixa eu complementar aqui meu desenho para ele ficar completo, ó. Pera aí. Isso aqui tudo tem uma variação linear, tá? Porque x ali tá elevado a 1. Então, nosso desenho ficaria mais ou menos assim. Então, esse aqui, esse valor é 1,387 vezes 10 a menos 1. E esse valor aqui é 1,156 vezes 10 a menos 1. Então, este seria nosso gráfico que mostra a variação, né, do deslocamento angular. Percebam que além da seção A, eu tenho uma outra seção, vou chamar aqui de E, onde eu tenho o deslocamento nulo. Então, é essa seção que o exercício está pedindo para a gente encontrar. Então, vamos fazer aqui, ó, vamos encontrar qual que é este valor aqui. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer simplesmente através de uma semelhança de triângulos. Então, vamos fazer a semelhança de triângulos. Vai ficar, ó, esse valor aqui de x, vou chamar x' só para dar uma diferenciada. X' está para 1,156, como os dois têm 10 elevado a menos 1 multiplicando, eu vou desconsiderar. Igual. Qual que é o comprimento do trecho CD? 2 metros. Então, qual que é esse comprimento de E até D? Vai ser 2 metros menos x', dividido por 1,185. Então, agora é só a gente resolver essa conta, ó. Então, multiplico aqui em cruz, eu vou chegar em quê? Então, eu cheguei, ó, nisso aqui. 2,312 menos 1,156 x' é igual a 1,185 x'. Resolvendo isso daqui, eu cheguei que x' vale 0,9876 metros. Portanto, a seção E está a
3,98 centímetros da seção A. Então, existe uma outra seção, a seção E, que dista 3,988 metros, da seção A.